Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre produção de material científico. Será que é necessário você estar vinculado a uma instituição? Será que é necessário você ter graduação? Será que é necessário você ser um mestre ou um doutor para conseguir desenvolver um material científico, para conseguir publicar um material científico? É justamente nesse caminho que nós vamos trazer algumas reflexões aqui e agora. Nós temos que ter cuidado quando a gente fala sobre produção do conhecimento científico. Tecnicamente falando, qualquer pessoa que se incline ao estudo da ciência, ao estudo da sociologia, da área de humanas, área de saúde, qualquer pessoa que já consiga conceber esse pensamento crítico, resolver, trabalhar numa questão problema, seguindo um método, conseguiria desenvolver um material científico, pode ser que seja muito relevante. Nós temos pessoas que são gênios mirins, 10, 11, 12, 13 anos, que já conseguem ter esse tipo de pensamento, esse tipo de evolução, são chamados os superdotados. O que ocorre na minha concepção, e aí você pode deixar seu comentário aqui se você concorda ou não comigo, é que nós somos muito apegados a titulações e a coisas separatistas. Por exemplo, existem no Brasil uma grande parte das revistas científicas que só publicam artigos de doutores, de pessoas que tenham titulação de doutores. O que acontece? Você está vinculando um conhecimento a uma titulação. Muitas pessoas da história que fizeram grandes negócios, grandes descobertas, não tinham título nem de graduação. A gente pode dar um exemplo bem fácil que todo mundo conhece, como Bill Gates, como Zuckerberg, não são pessoas que têm nem a graduação. E você vai dizer que essas pessoas não são capazes de produzir um material científico? Então, a gente tem que ver que existe, em primeiro lugar, esse conceito errôneo, né? De você ter que ter um título para publicar algum tipo de material científico. Quando você faz isso, você segrega o conhecimento, você condiciona o conhecimento a um título. Então, no Brasil, existem muitas revistas, eu acredito que seja em torno de mais de 95%, talvez 98% das revistas brasileiras vão aceitar o artigo condicionado ao título, ou mestre ou doutor. Na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, nós não fazemos essa separação. Existem níveis de materiais, alguns níveis que vão ser dedicados à classe laica, né, à sociedade em geral, alguns assuntos que são direcionados mais aos estudantes e alguns que são direcionados de cientistas para cientistas, mas não que você não possa publicar um material científico independente do nível. Outra questão que nós temos que considerar: a produção do conhecimento científico, ela é feita através de métodos, ela é feita através de sistema. Como assim através de sistemas? Por exemplo, você começa um material científico explorando um problema. No caso, nós temos uma pergunta aqui, ele falou assim: olha, eu sou cuidador da saúde mental, poderia fazer uma pesquisa e assinar como tal? Com certeza. Na prática profissional, independente do nível de graduação ou não graduação, técnico em enfermagem tem prática profissional, existem muitas profissões de ensino médio, o próprio aluno de ensino médio que está ali a campo, que tem, às vezes faz um trabalho de extensão, às vezes são pessoas que trabalham com trabalhos voluntários, por exemplo. Nós temos problemas reais, tá? Que a pessoa tem uma ideia para resolver, ela vai buscar um caminho para resolver. Às vezes aplica um projeto numa comunidade carente que é muito legal e que pode ser replicada, publicada para que outras pessoas publiquem em outras comunidades carentes. O pessoal de ONG, o pessoal de igreja trabalha muito com esse contexto social e tem muita coisa para contribuir. A única coisa que você vai ter que se atentar é que para contribuir, para transformar esse material da sua vivência prática em um material que seja passível de publicação, você vai ter que tomar cuidados, uma sequência de cuidados metodológicos. Você vai ter que tomar cuidado com relação à publicação, como que você faz, como que você coloca a exposição, quais são os cuidados que você tem que ter com as coletas de materiais, com as coletas de campo, se você vai entrevistar, a sua ferramenta como você fez, como que tem o termo de livre consentimento,
trabalhando? É um material que vai precisar do comitê de ética? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Cuidados metodológicos, que não necessariamente estão ligados à graduação ou à graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem pessoas que conseguem trabalhar muito bem com esses aspectos metodológicos, tendo menos contato com a academia. No momento em que você está avançando os seus estudos, você está se graduando mais, você passa por graduação, passa por mestrado, doutorado, essa prática da produção científica vai sendo ensinada, vai sendo acompanhada, vai sendo redigida ali naquele contexto e você vai ganhando mais experiência. Mas não que isto esteja condicionado à sua titulação para a produção do conhecimento científico. Existem profissionais hoje que têm experiências riquíssimas de 10, 20, 30, 40 anos de práticas que podem contribuir com a sociedade contemporânea. Lembre-se, pessoas, nós precisamos ajudar a evolução da sociedade brasileira, mas eu tenho visto que na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, nós temos alcançados e auxiliados a desenvolver sociedades como Moçambique, como Angola, como Filipinas, que nos assistem, produzem material e usam o nosso material para desenvolver muitas comunidades locais. E sabe quais são os materiais mais requisitados? Aqueles produzidos pelo pessoal que não é doutor, necessariamente doutor. Não que não tenham trabalho de doutores sendo usados. Tem, mas para você ver a amplitude do conhecimento. Existe e existirá sempre pessoas que necessitam conhecer um pouco do que você conhece, que necessitam compreender um pouco das suas compreensões. Às vezes, um professor de sala de aula, ele não consegue ter uma percepção de uma atividade específica, uma organização ou uma aplicação de uma atividade desenvolvida, por exemplo, num grupo de estudos, desses estudos bíblicos que as igrejas colocam, ou atividades relacionadas a jovens, atividades relacionadas a engajamento. Nós temos muitos trabalhos feitos que às vezes são perdidos com relação ao impacto, porque não há publicação, não se tem como chegar em como esses processos foram elaborados, em como eles foram feitos. É por isso que não precisa você se preocupar com título para ser um pesquisador, para ser um cientista. Existe ciência, existe conhecimento acontecendo em todas as esferas da sociedade. Existe um conhecimento laico, existe um conhecimento religioso, existe um conhecimento científico e lembre-se, toda produção científica, ela vai começar num problema, ela vai começar numa abordagem de um problema. Logo, você vai tentar resolver esse problema, você vai criar reflexões para a resolução desse problema a partir desses conhecimentos reais. Muitas pessoas confundem, acham que a pessoa tem que ser um acadêmico, está na faculdade, está na pós-graduação, para produzir uma resolução de problema. Embora, com certeza, as pessoas que estão na pós-graduação têm know-how, têm conhecimento, sabem os caminhos, muitos deles não têm experiência. Foi o que eu conversei muito com uma aluna minha, que ela era mais velha e estava ingressando no mestrado com quase 50 anos. Ela falou assim, mas eu não tenho coisas para contribuir, eu não tenho essa experiência acadêmica. E eu conversei com ela, falei, olha, você tem uma coisa que ninguém tira de você, que é a sua experiência, que é a sua vida, que é a sua experiência de trabalhar, no caso dela, com crianças no contexto da inclusão. Você sabe as dores da inclusão nas escolas, você sabe as dores que os professores passam. Essa é sua contribuição. Então, a gente precisa mudar a nossa cabeça de achar que conhecimento é separado, de achar que conhecimento é só para um, que tem que ter classe social, que tem que ter classe de esse acesso a conhecimento, que tem que estar nos grandes centros. Grande parte dos nossos problemas de desenvolvimento social está ligado ao preconceito e às barreiras que nós mesmos impomos, que nós mesmos produzimos. Veja, como eu acabei de falar, só sabe das dores, só sabe como pode resolver o problema quem sente essas dores. Embora a ciência fale assim, a gente tem que procurar produzir materiais científicos onde o pesquisador olhar de cima, ele tem que olhar de cima, mas você vai concordar comigo
que quando ele sente a dor, ele vai conseguir, se ele conseguir olhar de cima, encontrar janelas de trabalho, encontrar soluções muito mais práticas de quem não vivencia essa dor. Ele vai saber se as pessoas que estão lá, como elas pensam, como elas agem, quais são os mecanismos que podem atingir desde que ele olhe para cima. Mas se ele sentir a dor, com certeza serão produções maravilhosas. Eu espero ter ajudado a você refletir um pouco mais sobre isso e combater essa barreira que nós colocamos para a divulgação do conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.